E eu quero falar aqui da diferença entre a timidez e a fobia social. E é muito comum as pessoas confundirem, eu sou uma pessoa tímida. Será que você é uma pessoa tímida? Ou será que você tem fobia social? Então vamos lá. A primeira diferença da timidez e da fobia social. Primeiro, é relacionado à intensidade, à ansiedade. Na timidez, a pessoa tem uma ansiedade leve, ela sente um desconforto quando vai conversar com as pessoas, quando tem algumas interações. No tímido, é uma ansiedade leve, uma ansiedade branda. No fóbico social já é diferente. A pessoa tem uma ansiedade mais intensa. O medo, a ansiedade já é intensa. E essa ansiedade ela vem acompanhado de sintomas fisiológicos. O seu coração começa a acelerar, você sente pontadas no coração, as suas mãos começam a transpirar, mãos começam a tremer, pernas também, o corpo começa a tremer, sensação de desmaio, falta de ar, a pessoa começa a sentir falta de ar, dificuldade para engolir, tensão muscular, dor de barriga, desconforto no abdômen, ou seja, várias sintomas fisiológicos, físicos, vamos dizer assim, acompanha o fóbico social. Você tem esses sintomas, então fique ligado nisso. E há mais de 20 sintomas físicos que a pessoa pode sentir. A pessoa pode ter até um ataque de pânico. Olha que coisa. A pessoa pode vomitar, porque a ansiedade é tão grande, né? A ansiedade é intensa. É tão grande que começa a liberar adrenalina no corpo, cortisol, e é extremamente prejudicial. Então, por isso que a pessoa tem essas reações, esses comportamentos. Segunda diferença, o tímido não vê a situação social como uma ameaça. Ele consegue interagir, consegue conversar. Vou conhecer vou conhecer aquele rapaz, vou conhecer aquela moça, vou sair com ele, vou comer em um lugar público. Ele não vê aquilo como uma ameaça, os locais públicos, as situações. Agora, no fóbico social é totalmente diferente. Ele vê somente imaginar que ele vai fazer uma apresentação, vai estar em uma reunião, estar em um local público, ele já fica ansioso. Ansiedade antecipatória. Então ele já vê como uma ameaça. Por isso que o fóbico social ele evita a situação, evita estar com as pessoas, conversar, interagir. Reunião? Não vou participar. Se puder, fala lá pro chefe que eu não quero participar. Não tem como? Não, então tem que ir. Aí ele vai lá com muito esforço, com muito sacrifício. O fóbico social ele vê, né, a situação social como uma ameaça, é uma ameaça real para ele. Mas por que isso acontece? Porque é um sintoma do fóbico social. Então ele enxerga dessa maneira, uma das características do fóbico social. Uma outra diferença da timidez para a fobia social: o tímido ele consegue interagir sem sofrimento, não há sofrimento. Pode ter um desconforto, como por exemplo, vou fazer uma apresentação, estou um pouco nervosa, apreensiva, mas a pessoa foi lá e fez a apresentação. Falou lá sobre o tema, ele tinha lá uns 20 minutos para falar e ele falou os 20 minutos. Isso é timidez. Ele consegue verbalizar, ele consegue fazer as atividades, ele consegue realizar as suas tarefas. Ele não fica paralisado, ele não tem sofrimento para ele não sofre com isso. Não fica remoendo aqueles pensamentos, tendo ruminação, como a gente fala. O que é isso? Depois dos encontros sociais, das situações sociais, a pessoa fica pensando, o que eu poderia dizer, o que eu poderia fazer, eu não falei aquilo. E a pessoa fica pensando isso durante horas ou durante dias. Por quê, né? O tímido, para interagir, conversar, se socializar, não há sofrimento. Para o fóbico social, há sofrimento. Ele sofre. Como eu disse agora há pouco, ele fica pensando até o que ele devia ter dito, o que ele devia ter feito. Uma outra diferença é que o tímido ele consegue permanecer no local. Ele vai numa padaria, no comércio, ou até mesmo numa fila de banco, numa lotérica. Ele está lá, né, cuidando da vida dele, parará. Ele não sai do local, ele não sente aquela necessidade urgente de fugir, né? Ele não tem o comportamento de fuga. E assim ele consegue permanecer, ou por exemplo, num evento social, numa festa, ou numa formatura, ou numa missa, tem um batismo lá na igreja, ele consegue estar entre as pessoas, ele consegue permanecer.
Agora, o fóbico social, o que acontece? Ele vai na lotérica, paga a conta, aí ele já começa, a fila já começa a crescer, a fila não anda, aí ele já começa a sentir lá as mãos, começa já sentir um desconforto, a ansiedade começa a subir, o que ele faz? Ele quer fugir do local para aliviar a ansiedade. Então, o fóbico social, ele evita e vai fugir do local, dos ambientes sociais. Ou ele entra numa sala de aula, vê pessoas, ele já quer se retirar do ambiente. Então, dei alguns exemplos, festa, né, algum comércio, a pessoa ela quer se retirar. E aí, uma última diferença da timidez e da fobia social é que na timidez não há prejuízo social. Olha que interessante. Você pode ser uma pessoa tímida e ter uma vida completamente feliz. Não tem nada de errado com a timidez. A gente tem vários exemplos de pessoas famosas que são tímidas, que já confessaram que são tímidas. Como, por exemplo, o Keanu Reeves, né? Aquele que fez lá o Matrix. É uma pessoa mais tímida, mas é uma pessoa mais reservada. A dele não é muito de se ostentar, de ficar falando muito sobre a vida dele. Então tem pessoas que têm essa característica. Então o tímido, não há prejuízo social na vida dele, ele trabalha, ele estuda, ele tem uma vida social, ele tem amigos. Certas situações ele prefere fazer as coisas mais sozinho, mais individual, mas ele não tem prejuízo na vida dele. Você entende? Mesmo que ele tenha, por exemplo, dificuldade, como eu dei o exemplo de falar em público, eu tenho dificuldade de falar em público. Isso não prejudica o trabalho dele, o desenvolvimento no trabalho dele. O fóbico social, por exemplo, quando vai fazer a apresentação, tem que falar, você pode falar 20 minutos, mas ele vai lá e consegue falar em 2. Encurta tudo, o discurso dele e falou em 2 minutos. Tudo que ele tinha que falar, ele falou em 2 minutos. Você percebe a diferença? E no fóbico social há prejuízo social. Dependendo do grau, ou grave, moderado, leve, você vai perceber, aí vai ter mais prejuízos. Então a pessoa, ela às vezes não trabalha, não estuda, não tem amigos, não sai de casa. Tem pessoas que trabalham somente em casa. Tem pessoas que começam a trabalhar com tecnologia. Já tenho pacientes que vivem nessa situação, né? Trabalha em casa, só que, né, não estuda, não tem vida social, fica mais em casa. E tem também, você pode, por exemplo, você pode ter um trabalho, você pode ter amigos, mas você pode ter uma área específica prejudicada. Você tem prejuízo nessa área específica. Por exemplo, eu não consigo namorar, eu não consigo desenvolver relacionamento. Aí a gente tem que investigar. Talvez tenha algum trauma, algum problema emocional, teve alguma experiência negativa que você teve no passado e isso causou esse distanciamento, né? Quando você tem essa dificuldade, você não consegue se relacionar com uma outra pessoa. Às vezes você até sai com alguém, mas esse relacionamento não dura muito tempo. É muito efêmero, são relacionamentos muito curtos. E aí você precisa resolver isso e desenvolver os seus relacionamentos.